Eu não aguento mais tantas situações ruins na minha vida. Parece que não importa o que eu faço, nada muda. Eu já passei por uma situação parecida com a sua. Sabe o que eu acho? Eu acho que você deveria buscar mais a Jesus. Eu já tentei isso, mas é impossível mudar. Você deve ter tentado da maneira errada. E você também está se esquecendo de um detalhe. Nada é impossível para Deus. Então, qual que é a maneira certa, então? Eu vou te mostrar nesse vídeo. Ser transformado por Jesus não é como você pensa. Uma dúvida que você talvez possa ter como cristão é como que eu posso ser transformado por Jesus e o que eu tenho que fazer para eu conseguir colaborar com isso? E a primeira ideia errada que você pode ter é que você primeiro precisa sentir antes de agir, quando na verdade essa ideia está totalmente errada. A maneira para você ser transformado é diferente disso. Na verdade, a verdadeira maneira para você ser transformado por Jesus é você primeiro fingir ser um cristão para depois se tornar um. E eu sei que essa ideia pode parecer errada, vocês devem estar pensando, Gabriel, você está falando besteira. Mas calma, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou estar te mostrando o verdadeiro caminho da disciplina cristã e como isso vai te aproximar de Jesus. Então me acompanha aí para vocês entenderem o que eu quero dizer. Como então ser transformado por Jesus? Para você ser transformado, é necessário primeiro você fingir, ou seja, você agir como se você já fosse um cristão salvo, para de fato, depois disso, Jesus ir aos poucos te tornando essa pessoa que você está agindo como se fosse ela. E isso pode ficar meio confuso, mas eu vou trazer dois exemplos, um exemplo fictício e um exemplo real, para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar como primeiro exemplo um conto de fadas, que é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera traz uma história de uma princesa que ela namora com uma fera, no caso ela tem um relacionamento aí com uma fera, e depois de tanto tempo tratando essa fera como um ser humano, como se fosse um príncipe de fato, essa fera acaba de fato virando um príncipe no final da história. E isso muda de certa forma o rumo que a história estava tomando. Por quê? Porque essa fera ela já foi tratada como ser humano e depois se tornou de fato. O que eu estou querendo trazer aqui é uma ilustração da ideia que eu trouxe para você. O que eu quis dizer com fingir não é literalmente você fingir. Quer dizer, é parecido com isso. O fingir aqui seria a disciplina de você permanecer agindo como se você já fosse um santo, como se você já fosse um cristão salvo, para você aos poucos se tornar essa pessoa, porque Deus, vendo a sua disciplina, Ele vai agir em você e te usar conforme a vontade dEle, através justamente desses seus atos cristãos, justamente por você já estar agindo como se fosse salvo. Isso não é você fingir para você enganar ou ter más intenções com alguém. Isso é a pura disciplina cristã. O que eu disse aqui agora foi algo argumentado pelo teólogo C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. É um livro muito bom, eu recomendo vocês estarem conferindo depois, mas para vocês saberem que essa ideia é de fato real, eu vou pegar uma aplicação prática que já aconteceu, uma história real, que é uma história de um cara que ele simplesmente era um perseguidor de cristãos, mas depois ele virou um dos maiores pregadores do Evangelho e ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Seu nome é Paulo. Paulo, como eu disse, ele perseguia os cristãos, mas logo depois ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho e ele escreve na carta aos Filipenses justamente sobre estar prosseguindo para o alvo, ou seja, essa ideia de que você ainda não alcançou a salvação, de que você não é santo, mas através de Deus você pode conseguir isso, você pode realizar aquilo que seria impossível na sua vida. Justamente por você estar com o Criador do Universo. E é justamente sobre isso que Paulo traz, e é justamente sobre isso que eu discorri ao longo do vídeo. Ou seja, Paulo é um exemplo claro daquilo que eu acabei de dizer. Paulo era alguém que estava lá embaixo, alguém que perseguia cristãos, mas através da transformação do Espírito Santo, ele conseguiu se tornar alguém muito melhor, alguém
usado realmente por Deus. Mas então, Gabriel, o que eu tenho que fazer hoje para conseguir caminhar com Deus? O que eu vou te dizer é a verdade. Caminhar com Deus, caminhar por uma vida cristã para ser transformado, não é fácil, porém é o caminho correto. Você realmente vai encontrar vários obstáculos, mas não cede aos seus desejos, controle os seus impulsos, esteja a cada dia mais orando mais, esteja lendo mais a Bíblia, buscando fazer isso todos os dias e se aproximar cada dia mais de Deus. Vá à igreja, siga aquilo que realmente está escrito na Bíblia. E aos poucos Deus, vendo essas suas ações e a sua disciplina, você fazendo isso mesmo nos dias que você está cansado, fazendo isso mesmo nas piores situações, Deus, através disso, Ele vai te usar e Ele vai te transformar. E é isso a mensagem que eu tenho para te dizer. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve aí no canal para estar acompanhando sempre mais conteúdos e compartilha com aquele amigo que você acha que está precisando desse conteúdo. Comente aí qual foi a sua experiência, se você teve algum tipo de dúvida. E lembre-se, nesse canal eu não ensino desenvolvimento pessoal, eu ensino ascensão pessoal. Então é isso e até o próximo vídeo.